decide bloquear os bens de Rodrigo Betley e da ex-mulher Vanessa Felipe. E surgem novas pistas sobre a conta bancária do deputado na Suíça. E também Infância Perdida, uma reportagem especial sobre crianças e adolescentes que vivem nas ruas, abandonados à própria sorte. Alguns fogem da violência em casa e encontram as drogas. E ainda começou a contagem regressiva para as Olimpíadas. Faltam exatamente 2 anos para o início dos Jogos e a cidade já entra no clima das competições. Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 5 de agosto. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Um criminoso postou numa rede social fotos e um vídeo fazendo apologia ao crime. Roda o VT. Nas fotos postadas numa rede social, tem de tudo um pouco. São fuzis, pistolas, garrafas de uísque e criminosos ostentando armas a tiracolo. Esta aqui, uma plantação de maconha. O homem, que se identifica como o Wallace Souza Souza, o Preto do Terra, diz ser morador do Complexo da Pedreira, em Costa Barros, zona norte do Rio. Apologia também à facção criminosa ADA, Amigos dos Amigos. Neste vídeo, também postado na internet, um rapaz aparece ao lado de crianças, efetuando um disparo de fuzil em direção ao Morro do Chapadão, controlado por uma facção rival. Ele ainda finaliza a gravação com uma espécie de comemoração. Em nota, a PM disse que o comandante do batalhão tem conhecimento do vídeo e que ele já foi encaminhado para o serviço reservado para adicioná-lo às informações sobre o local. A PM informou ainda que tem realizado operações na comunidade com o objetivo de prender os marginais. E olha, os crimes no Alemão e na Penha são maiores agora do que antes da ocupação das comunidades pela Força de Segurança em 2010. A situação é crítica por lá. 6.188, esse é o número total de ocorrências registradas na região somente nos primeiros 6 meses desse ano, 30,1% maior do que no mesmo período de 2010. Também tiveram alta crimes como tentativa de homicídio, 250%, lesão corporal dolosa, 81,8% e estupro, 66,7%. Só este ano, 5 PMs das unidades de polícia pacificadora do Alemão e da Penha morreram em confrontos com traficantes. Os dados são do Instituto de Segurança Pública do Rio. Estou dando essas informações para a gente fazer um comparativo. A gente deu agora o traficante lá em Costa Barros, Alemão, ou seja, em todo o estado do Rio de Janeiro a gente vive a mesma miséria social, né? Bandidagem solta pelas ruas, usuários de crack, que mesmo com a política de pacificação, com a tentativa de barrar o tráfico de drogas, eles continuam, né? É uma questão que tem que ser enfrentada por vários pontos, né? O viés tem que ser social, tem que ser político, tem que ser de segurança pública para a gente conseguir enfrentar essa criminalidade. E mais uma mulher criou coragem para denunciar o jovem rico acusado de enganar e violentar mulheres. Essa nova vítima resolveu falar depois de ver as reportagens sobre o caso. Eduardo Oliveira. Ele parou o carro e veio pra cima de mim. Ele só continuava me beijando, tentando tirar minha roupa e eu tirando ele de cima de mim. Até que eu vi que ele não ia parar. Eu comecei a gritar, comecei a empurrar ele. Falei que era estupro, que eu era mãe, que ele não podia fazer isso comigo. Esse relato é de uma jovem de 22 anos, uma das vítimas do estudante Renan de Souza, que também tem a mesma idade. Foram horas de desespero, uma carona de volta para casa que acabou se transformando em terror diante da frieza e crueldade do agressor. Eu estava em completo estado de choque. Esta outra jovem caiu na mesma armadilha de Renan. Ela aceitou uma carona depois de sair de uma festa e foi parar num quarto de motel. Eu acabei cochilando no caminho, depois a gente parar no posto. E quando eu acordei, já estava na garagem do motel. Quando eu cheguei no quarto, ele se transformou, o olhar dele parecia de ódio, veio pra cima de mim, a gente começou a brigar, eu bati nele, empurrei ele, mas ele foi mais forte e acabou cometendo o ato. Impotente diante de tanta violência, ela não teve outra alternativa senão se render diante do algoz.
A jovem conta que Renan tentou fugir do motel. E quando acabou, eu com o nojo dele fui tomar um banho, aí o telefone toca, a recepcionista perguntando se podia liberar ele. Saí correndo, descalça, porque ele estava com meu sapato, estava com tudo meu. A força para contar à polícia sobre o estupro veio dos amigos. Com a denúncia da primeira vítima, a moça criou coragem e contou tudo para a mãe. Como foi com ela, foi com a outra menina e acredito que com mais. Tem que ser feita a justiça para que ele não possa fazer isso com mais ninguém, né? Apesar de todo o drama envolvendo a família desta jovem, ela tem medo de represália. Ele foragido também dá um pouco de medo, né? De ele me encontrar, não sei, ou então alguém fazer alguma coisa. Depois da primeira vítima ter denunciado Renan de Souza pelo crime de estupro à polícia, a prisão preventiva do rapaz foi decretada. Como ele ainda não foi localizado, é considerado o foragido da justiça. O medo das vítimas se justifica até porque ele postou nas redes sociais ameaças a elas e aos parentes, caso denunciassem. Deixou muito bem evidenciado, até para que a polícia possa indiciá-lo, além do crime de estupro, por coação às vítimas, né? A gente sempre sabe que é complicado para a mulher falar sobre esse tipo de crime. É uma violência física, moral, absurda. E muitas vezes elas têm vergonha de falar sobre o caso. Porque algumas pessoas ainda acham que a mulher facilita, que estava usando uma roupa curta, que entrou no carro do estuprador, mas nada disso justifica um ato hediondo como a violência sexual. E não foi só uma vítima que prestou queixa, foram várias. 4 ou 5 vítimas já foram lá para falar exatamente como era que ele as abordava. Na saída de festas, um rapaz bem apessoado, com pinta de bom moço, e elas caíam nessa ladainha, caíam nesse golpe, porque essas pessoas, né, estupradores, golpistas, têm uma lábia muito boa. E aí você acha que está indo para a melhor das opções, de repente sonha até encontrar um namoro com um jovem desses bonito, mas infelizmente cai na cilada, é estuprada. Foi o que aconteceu com essas jovens, segundo o relato delas. E eu vou agora ao vivo com a Mônica Chagas, porque o Disque Denúncia ofereceu recompensa para quem der informações que levem ao paradeiro do Renan. Mônica, atualiza, por favor, novamente esse caso. E outra coisa, essa recompensa pode ajudar, né? Porque ele está sumido desde então. Ele está sumido, né? A Justiça, bom dia, Eliane, desculpa, bom dia a todos. A Justiça que decretou a prisão preventiva dele no último dia 29 de julho, né? Então ele está sumido desde então. E agora o Disque Denúncia está oferecendo uma recompensa de R$2.000 para quem tiver alguma informação que leve à prisão de Renan Menezes de Souza, né? Ele que é lutador de artes marciais e também herdeiro de uma rede de supermercados, né? Agora, quem tiver outras informações, também outras supostas vítimas, também podem ir até a delegacia fazer denúncias, né? E quem tiver informações sobre ele também procurar o Disque Denúncia, que agora oferece R$2.000 de recompensa, Liane. É verdade, Mônica, obrigada. Independentemente da quantia, se você está interessado no dinheiro, R$2.000, claro, a gente sabe que facilita na captura de um criminoso. Mas a questão do senso, né, de ajuda ao próximo, porque se você tem qualquer informação, saiba que você vai ajudar muitas mulheres que agora se sentem ameaçadas. Obrigada, Mônica. E vai ser enterrado hoje uma das vítimas da explosão no prédio em obras ao lado do Shopping Tijuca. A gente vai novamente com a matéria da Mônica Chagas, ela tem informações, conversou com uma das vítimas e com a família. No acidente, 2 operários morreram e outros 2 trabalhadores continuam internados. Quando eu soube que no acidente que era ele, que ele era vítima, nossa, eu entrei em pânico. A cena chocante de um homem em chamas não sai da cabeça de Dona Maria José. Ailton Soares da Costa, que aparece nas imagens, era amigo de Emerson Carneiro, sobrinho desta senhora. Ele também foi atingido pelo fogo, mas morreu no momento da explosão. Na hora que ele desmaiou, ele caiu. Foi na hora que ele pegou fogo, entendeu? Foi carbonizado nesse momento. Aqui era onde Emerson morava, no bairro de São Bernardo, em Belfor Roxo. Depois de anos de trabalho, ele conseguiu realizar o sonho da casa própria. Ele entrou aqui em janeiro. Na última sexta-feira,
Ele acordou tarde, saiu atrasado de casa, a gente vê até a cama sem por fazer. Dona Maria, a senhora acredita também, a senhora falou que ele também tomou café com a enteada dele na última sexta, coisa que ele não costuma fazer. A senhora acredita que foi uma despedida? Foi, acredito que foi a despedida, que ele não tomava café de manhã e ele saía antes das 6, ele saiu 7 horas. Emerson era soldador há mais de 10 anos. Desde terça-feira trabalhava na obra da construtora João Fortes, nesse prédio na Tijuca. Era pouco antes das 4 horas da tarde de sexta, quando aconteceu a explosão, seguida de incêndio. Segundo operários, houve uma pane no cilindro de oxigênio de uma máquina de solda. O laudo que investiga as circunstâncias do acidente deve sair em 30 dias. Tem que ser investigado direitinho, né? Pode uma sabotagem, qualquer coisa, tem que ver, né? De acordo com esse conselheiro do CREA, o cilindro não teria explodido se estivesse funcionando corretamente e se todas as medidas de prevenção tivessem sido tomadas. Se o equipamento estivesse todo dentro das normas de segurança e todos os procedimentos para a utilização desse equipamento estivessem sendo seguidos, dificilmente haveria um acidente, principalmente com essas proporções. Ailton, que foi levado para o Hospital Pedro II em Santa Cruz, não resistiu às queimaduras e morreu no sábado. Outras 2 pessoas ficaram feridas. Só uma permanece no Hospital Souza Aguiar. Fernando Liares teve 40% do corpo queimados. O estado de saúde dele é grave. Os tios de Emerson dizem que ele era divertido, alegre. Nessas imagens, ele aparece dançando. No próximo domingo, Dia dos Pais, será de tristeza para essa família. Ele tem 5 filhos, como é que fica essas crianças? O que a construtora tem que fazer agora é auxiliar essa família. E outra coisa, em relação às obras, principalmente essas de grande proporção, como a construção de prédios, é preciso, por lei, ter um engenheiro responsável. Mas muitos só vão lá e assinam e deixam os operários sozinhos. E aí acontece esse tipo de situação, né? Infelizmente, a gente fala de fatalidade, mas essas fatalidades são causadas muitas vezes pela falta de atenção. O sepultamento de Emerson Carneiro está marcado para hoje de manhã, a gente falou sobre ele, no cemitério municipal de Mesquita. E uma pesquisa confirmou que todo passageiro de ônibus vive no dia a dia o aumento no número de assaltos a coletivos. Nas ruas não é difícil encontrar vítimas desse tipo de crime. Deixa eu ver. É o passageiro quem diz como é andar de ônibus no Rio. Tenho muito medo. Entre os usuários tem sempre um que já foi roubado dentro do coletivo. Levaram tudo com a arma. O motorista abriu a porta, o cara entrou. Quando a gente fomos ver, ele saiu e estava com a faca dentro do ônibus. Quem nunca passou por isso, conhece alguém que já foi assaltado e tem medo de ser a próxima vítima. O meu cunhado, levaram o que dele? A carteira dele. A gente sabe até quais as linhas do ônibus que são frequentemente assaltadas. A gente evita de pegar esse ônibus. Andar de ônibus está mesmo cada vez mais perigoso. Até junho, todos os meses de 2014 registraram mais roubos em coletivos do que no ano passado. São Gonçalo aparece no topo da lista com mais de 10% dessas ocorrências. Mesquita e Duque de Caxias também estão entre as cidades com altos índices desse tipo de crime. Aqui na capital, a estatística revela que são 11 assaltos em ônibus por dia. A Zona Norte é a região onde mais acontecem os roubos a passageiros. E as linhas que cortam a Avenida Brasil são as que mais sofrem com esse tipo de violência. A Polícia Militar informou que realiza a operação Viagem Tranquila, abordando suspeitos antes do embarque. Mas a ação não intimida os marginais, nem impede que eles subam no ônibus no próximo ponto. Até os motoristas se sentem inseguros. A covardia que faz com a gente aí, só Deus mesmo para livrar a gente aí. Tô em oração, pegar a Deus, porque tá difícil. Tá difícil para o passageiro, para o motorista, é uma realidade, infelizmente, que todos enfrentam. E para o condutor, que já ganha pouco, muitas vezes tem essa função de cobrador também. Imagina, você tem que enfrentar um bandido te ameaçando com a arma, entrega tudo. Você vai entregar, né? Melhor do que a sua vida, que as empresas paguem esse prejuízo. E mesmo com câmera de segurança, não adianta absolutamente nada, porque os assaltantes vão lá, muitas vezes, na mesma linha e cometem os crimes.
Você vai ver agora como a realidade das ruas pode ser cruel para crianças e adolescentes. Todos nós sabemos, né, já passamos por menores nas ruas e o sentimento realmente é de uma situação horrível, né? Quando a gente vê uma criança pedinte e mesmo assim esses menores preferem as drogas e o crime para fugir da violência dentro das próprias casas. A Mônica Chagas fez essa reportagem especial. Já furou o peito já, da mulher. O que aconteceu com a mulher? Ela ficou gritando, ela não quis me dar o aparelho. As palavras da boca de um menor. Quando a gente for roubar, não quiser dar, os pertences a gente vai matar. Não tem pena não. Você não tem medo de ser preso? Preso? Não tenho nem medo de morrer, vou ter medo de ser preso. Eles trocaram as brincadeiras infantis pelas drogas. Você fuma o quê? Maconha, tino. Deixaram para trás pais, irmãos, família, ou o que resta delas. Sinto falta da minha mãe e da minha irmãzinha. As brigas e agressões são um dos motivos desses jovens saírem de casa. Você prefere ficar na rua porque seu pai às vezes te bate? É. O que ele faz? Me bate, pisa no pescoço. Minha mãe bate, o pai bate. Aí dá vontade de sair pra rua. E é aqui, na multidão de pessoas, que eles arrumam uma nova família. Sozinho ou em grupos, são vistos como marginais. Aí você ia com medo, né, da gente, né? Todos daqui já praticaram pequenos roubos. Furtaram para conseguir dinheiro, para comprar drogas ou até mesmo para satisfazer os desejos. Aos 17 anos, esse rapaz não mostra o rosto por medo. Ele foi jurado de morte na comunidade onde morava, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mexia com droga, vendia. Eu mexi com coisa errada, acabou dando nisso, né? No meio da Cinelândia, no centro do Rio, ele virou mais um sem-teto. Mas para a mãe desse mineirinho, ele é o bebê. Quando eu tô lá na casa da minha mãe, a minha mãe vai lá e me deita na cama e faz um cafuné que eu tomo música de nená. João, Pedro, Maria. O número de menores de rua se multiplica. Só no estado do Rio são mais de 5 mil, cada um com uma história diferente. Ignorados pela sociedade, esses jovens crescem sem a proteção do lar. Apesar das dificuldades encontradas todos os dias, alguns ainda acreditam no futuro melhor. Você também me falou que teu maior sonho é ser bombeiro. É, salvar a vida, ajudar as pessoas, né, que precisam. Tipo assim, enquanto uma caixa estiver pegando fogo, fazer igualzinho o Batman, né? Esse ainda tem sonhos, porque muitos já perderam completamente as esperanças. Como a Mônica muito bem mostrou, a violência começa dentro de casa. Nós temos que continuar cobrando providências do poder público para que encaminhe esses menores. A nossa lei não permite a punição, né? É muito branda a punição para jovens que cometem infrações. Mas o que muitos deles precisam mesmo é de assistência, é de conhecer uma nova vida, porque nas ruas eles só conhecem o crime, as drogas. Tivemos exemplos recentemente do caso do Sumaré, onde um foi morto, supostamente por um policial militar, que está sendo acusado, né? 2 policiais militares, e o outro conseguiu escapar. Chacina da Candelária, que é outro exemplo maior do que esse, vários menores mortos na porta daquela igreja. Então são casos que se repetem e parece que nós vendamos os nossos olhos para isso. Quando eu passo por um menor na rua, eu ainda me sensibilizo. Mas, infelizmente, é muito pouco o que nós podemos fazer, né, como cidadãos. A gente pode pagar um café, a gente pode conversar, mas temos que continuar cobrando. As eleições vêm aí, então é a hora da gente cobrar e pedir providências, porque esses aí são o futuro do Rio de Janeiro e o futuro do país. A Justiça decretou nesta segunda-feira o bloqueio de bens do deputado federal Rodrigo Betlen, da ex-mulher dele, Vanessa Felipe, da ONG Casa Espírita Teslu e do ex-presidente da entidade, o major reformado da PM, Sérgio Pereira de Magalhães Júnior. E a cada dia surgem mais pistas sobre a conta bancária que o parlamentar teria na Suíça.
Um e-mail enviado por Bethlen dá pista sobre a conta secreta na Suíça. A mensagem, obtida com exclusividade pela revista Época, revela os dados de uma conta bancária na agência do banco Vontobel, em Zurique. No e-mail, Bethlen fala de uma transação bancária, mas não dá detalhes que possam identificar valores, nem a data da operação ou o interlocutor da mensagem. As contas numeradas mantêm em sigilo o nome do cliente, que passa a ser identificado apenas por um código. Na semana passada, Bethlen anunciou ter desistido da reeleição e negou ter recebido propina e doações via Caixa 2 para suas campanhas. Ele também disse que não tem conta nenhuma na Suíça. E no próximo bloco você vai ver os preparativos para as Olimpíadas de 2016. Mas antes, a previsão do tempo com a Mônica Chagas. Liane, o tempo mudou completamente. Ontem, no inverno, o tempo ficou muito quente, chegou a 36 graus, mas a temperatura mudou essa madrugada, com vento 70 km por hora. Por conta disso, alguns bairros estão sem luz, como Realengo, Vila Isabel, Rio Comprido, Vicente Carvalho. E por conta disso, também o teleférico do Alemão não está funcionando, não tem previsão de retorno. Hoje a previsão é de chuva fraca ao longo do dia, com a mínima de 14 graus e máxima de 26 graus. O SBT Rio Manhã volta já. Preços jamais praticados. Liquidação de móveis Ricardo Eletro. Toda a linha em 10 sem juros. Guarda-roupa 6 portas gigante. Super brilho italiano. Era 1.099. Agora é preço de liquidação. Só 799 em 10 sem juros. Liquidação de guarda-roupas. Desconto mais 10 sem juros. Guarda-roupas 10 portas pés inclusos. 40% de desconto. Só 379 em 10 sem juros. Guarda-roupas portas de correr com gavetões. Era 499. Na liquidação, só 299 em 10 sem juros. E tem liquidação de colchões. Conjunto Vox Casal, molas ensacadas individualmente, bordado localizado, tecido em malha de algodão, antes 1.299, agora 799. Só 799 em 10 sem juros. Cama Vox Casal, molas 699. Esqueça, só 399 em 10 sem juros. É a maior liquidação de móveis do Brasil, mas é só nesta quarta. Ricardo Eletro. Já notou que quando você deseja muito uma coisa, repara nos mínimos detalhes? O corte do vestido que fica perfeito no seu corpo, o consumo e a capacidade da geladeira para sua cozinha, cada função da TV que você sonha. Mas uma coisa, talvez você não repare, e tá bem ali, no seu extrato. Você tem crédito disponível no Banco do Brasil. É só consultar o extrato que o valor tá lá, para você usar como quiser. Precisou? Tá na mão. Banco do Brasil. Bom para todos. Olha o nosso Minuto Cafezinho, aquele momento que a gente dá uma paradinha para ler as notícias e descobrir novidades. E hoje eu estava lendo que, de acordo com a ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, o Brasil continua sendo o segundo maior consumidor mundial de café, atrás apenas dos Estados Unidos. O fechamento do ano safra, que vai de julho do ano passado a junho deste ano de 2014, apresentou aumento de 12% nas exportações do Brasil. Está cada vez mais na moda entender de café. São os cafés gourmets, cafés de fina qualidade e de várias regiões produtoras. E eu já optei pelo café Evoluto. Olha só. É um gosto que vem lá de Minas, cheiroso, delícia mesmo, porque é produzido pela maior cooperativa de café do mundo, a Cochupé. A cooperativa mineira, que conta com cerca de 12 mil cooperados e 1.900 colaboradores, recebe café produzido em mais de 200 municípios, localizados nas melhores regiões cafeeiras do país. É um café que tem origem, qualidade e garantia. Da próxima vez que você for comprar café, peça Evoluto. As donas de casa daqui do Rio já incluíram na sua lista de compras. Afinal, você já sabe, é bem melhor, pede Evoluto. Faltam exatamente 2 anos para o início dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Mas a cidade já está no clima com as competições que vão servir de teste para a Olimpíada. Léo Santana mostra. A Baía de Guanabara começou a ganhar novas cores em uma disputa entre 324 atletas do mundo inteiro.
A Regata Internacional de Vela marcou neste domingo o início da contagem regressiva. Foi o primeiro dos 45 eventos teste para as Olimpíadas de 2016. Faltando exatamente 2 anos para os Jogos, o prefeito Eduardo Paes declarou que as obras estão dentro do prazo previsto. Não há na história dos Jogos Olímpicos cidade que tenha tido tanta intervenção, tanta obra, tanta mudança urbanística, tanto investimento em mobilidade como a cidade do Rio de Janeiro com as Olimpíadas. Ao todo são 14 projetos que vão custar mais de 14 bilhões de reais. Vários equipamentos foram utilizados nos Jogos Pan-Americanos em 2007 e ainda vão passar por adaptações, como o Parque Aquático Maria Lenk e o Estádio João Avelange, o Engenhão. Os ajustes agora estão dentro do planejamento, a coordenação com a Prefeitura, dentro do Parque Olímpico, é um conjunto. Então, esse conjunto ele está sendo seguido à risca, o Parque Olímpico está andando. Por enquanto, poucas instalações estão 100% concluídas, como o Sambódromo. Ficou pronto 2 anos antes do prazo e vai sediar as provas de tiro com arco e a largada e a chegada da maratona. É uma corrida contra o tempo. Muitos equipamentos só devem ser entregues pouco antes da Olimpíada. O Parque Olímpico da Barra da Tijuca, que vai concentrar a maior parte das provas, só será finalizado em 2016. Já as obras do Complexo Esportivo de Deodoro, sede de 11 modalidades, como tiro e canoagem, começaram há poucos meses. As obras do VLT, o veículo leve sobre trilhos, que vai circular no centro da cidade, ainda não saíram do papel. A Transcarioca, corredor expresso de ônibus que liga a Barra da Tijuca ao aeroporto Tom Jobim, já foi inaugurada, mas nem todas as estações estão em funcionamento. A Transolímpica, que vai cortar a Zona Oeste, ainda está em construção. E a linha 4 do metrô só deve começar a circular em 2016. Até lá, o Rio deve continuar um canteiro de obras. A Copa foi bem sucedida, mas para as Olimpíadas, muito mais equipes vão passar por aqui. 500 delegações no Maracanã. Você imagina, tem que ter infraestrutura hoteleira, toda a questão das obras que agora estão atormentando o Carioca. Eu vou para mais um intervalo e volto já já. É tão bom quando a gente percebe que a nossa cidade realmente está mudando. Quando a gente vê que a saúde vem sempre na frente. Dá uma felicidade sem tamanho ver seu filho com um futuro cada vez melhor. Agora dá uma olhada em volta. Veja quantas novidades. É a qualidade de vida se mudando para o seu bairro. E ela veio para ficar. Mas você merece mais. Você também merece andar pela cidade por um preço justo. Porque uma cidade boa para viver é uma cidade boa todos os dias. É por isso que nesse 1 ano e meio, a cidade de Macaé passou a ser mais do que nunca a sua Macaé. Pode sorrir, é tudo seu. Prefeitura de Macaé. Mais mudanças, mais respeito por você. Você gosta de sonhar? Eu também, mas sabe do que eu gosto mesmo? De realizar os meus sonhos. E no Rio de Prêmios dessa semana você vai realizar todos os seus sonhos. E é de uma vez só. No primeiro prêmio tem uma casa no valor de R$100 mil, mais um carro 0 km, mais um salário de R$3 mil por mês durante 1 ano, mais R$100 mil. São muitos sonhos de uma só vez. E você acha que acabou? Nada disso. Tem casa no valor de R$100 mil, carro 0 mais 5 mil, salário de R$3 mil por mês durante 1 ano, uma super reforma no valor de R$25 mil, uma viagem no valor de R$20 mil e ainda tem 10 prêmios de R$5 mil. Tem prêmio essa semana, hein, gente? Então fique esperto que não acumula e só sai aqui para o estado do Rio. Todo mundo conhece alguém que já ganhou, então vem geral comprar. Rio de Prêmios, uma vida melhor, pertinho de você. Um produto Loterge. E você que está saindo de casa agora, manhã nublada, teve um chuvisco mais cedo, vamos ver como é que está o trânsito com as câmeras da 7 Rio. Começamos na Avenida Brasil, altura de Bom Sucesso, 7 horas e 29 minutos, muito engarrafado sentido centro do Rio. A linha vermelha, olha só, está melhor, a altura do Caju, o fluxo muito bom para essa manhã de terça-feira. E eu fico por aqui, um ótimo dia. Tchau, tchau e até amanhã.
Notícias da Manhã. Oferecimento. Café Rosa de Ouro. A família pede. 35 anos de tradição. Foi rapidinho, já